Bom dia a todos. Começo por me apresentar. Fernando Santos, faço parte do núcleo recém-criado no Porto, num processo que eu diria de coming out from Lisbon, e é um pouco a razão de estarmos aqui hoje também. Eu vou apresentar as pessoas da mesa do painel. Tenho o Gustavo Brice, o Henrique Pereira, o Cláudio Chipilete, e aqui a Manuela Ferreira, que é, eu não diria do núcleo, da direção de Lisboa, porque na capital está a direção, não é? Na capital está a direção. Obrigado de novo pela vossa presença. Tenho aqui um texto de apresentação. Depois a Manuela Ferreira fará o favor de apresentar em detalhe cada um dos participantes. O apoio individual ou em grupos de entreajuda é uma das prioridades de ambos. Somos, antes de mais, mães e pais que se disponibilizaram para ir ao encontro de outros pais ou familiares após a revelação da homossexualidade ou transgenderismo de um filho ou filha ou de uma pessoa próxima. A nossa experiência tem-nos mostrado como este contacto entre pais tem ajudado a criar ambientes familiares mais livres, justos e aceitantes. De início não sabíamos como nos organizar em grupo. Fomos aprendendo, fazendo. Desde há 5 anos que organizamos encontros em Lisboa e Porto cada 2 meses. Gostaríamos de alargar os nossos núcleos de apoio a mais regiões do país. Queremos aprender com a experiência de organizações de pais com mais experiência. Por isso convidámos a Associação Italiana AGEDO, e foi no início da Amplos o documentário do Evolve Genitório que ontem apresentámos. Isto foi para a direção da Amplos uma grande fonte de inspiração. Estará por aqui a gênese da Amplos. Foi muito importante o trabalho da AGEDO. Ora, bom dia a todos. Eu vou passar então a apresentar os nossos intervenientes no nosso primeiro painel. Aqui ao meu lado esquerdo tenho o Cláudio Chipilete, que nasceu em Milão, Itália. É licenciado em Arquitetura pela Universidade de Milão e em Realização pela Escola de Cinema de Milão. Desde 2002 que ensina edição na Universidade IULM, assim como na Escola de Cinema e Média de Milão. Colabora desde 1997 com a AGEDO, que é uma associação italiana de pais com filhos LGBT. O seu trabalho para a AGEDO relaciona-se com a organização de grupos de pais, conduzidos por psicólogos, em simultâneo com a experiência de realização de filmes, como o que ontem foi exibido após a sessão inaugural desta conferência. Irá falar em nome da Associação de Pais AGEDO. Para ajudar na tradução, vamos ter connosco a Mónica Vilar. Aqui do meu lado direito tenho o Gustavo Brice, que é presidente da direção da Rede ESECO. A Rede ESECO é uma associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e simpatizantes com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos. A associação tem grupos de jovens locais de apoio dispersos pelo país. Foi com a Rede ESECO que ambos aprendeu a dar os primeiros passos. E temos vindo sempre a aprender com esta organização, a quem aproveitamos para agradecer o apoio que tem dado a ambos. Por fim, vamos ter o Henrique Pereira, que é psicólogo e professor de Psicologia e Sexualidade na Universidade da Beira Interior, é doutorado em Psicologia Clínica, membro da Unidade de Investigação em Psicologia e Saúde
e vem desenvolvendo trabalho e pesquisa na área da psicologia LGBT, identidade sexual e minorias sexuais nos últimos 15 anos. É autor do livro Amar Incondicionalmente, um livro de apoio a familiares de LGBT que tem sido fundamental para os pais de ambos. Quero aqui agradecer ao Henrique, que foi de uma generosidade imensa, que ofereceu este livro a ambos. O livro encontra-se no átrio da nossa conferência, para quem quiser adquiri-lo, é uma maneira de apoiar a nossa associação. E muito obrigado ao Henrique. Vamos começar então o nosso painel. O Cláudio vai começar a apresentar o tema Autoajuda e Empenho Social, uma dupla missão na experiência da AGEL. E agora vamos ter aqui uma pequena logística, eu vou sair do lugar e ceder ao Cláudio. Buongiorno, mi hanno chiesto di parlare italiano. Io posso parlare italiano, lei mi aiuta? Vediamo se funziona. Ieri molti di voi hanno visto il film Due volte genitori, non so quanti, magari se mi dite chi c'era ieri sera al film. Ok. Pode dizer que estavam ontem a visionar il film. E questo perché è importante nel lavoro di Agedo come abbiamo lavorato per questo film, che è stato una grossa esperienza di aiuto di gruppo all'interno dell'associazione. Agedo, allora, io non ho delle diapositive scientificamente organizzate come ha fatto Edoarda, che è stata meravigliosa. Voglio dire che una cosa che ha detto Edoarda è molto importante per quello che stiamo dicendo adesso. I diritti di una minoranza sono i diritti di tutti i cittadini e non lavoriamo mai solo per noi, ma lavoriamo per una causa di civiltà di tutta la società. Questo è il passaggio che forse tutti i genitori, perché stiamo parlando di associazioni di genitori, devono imparare a fare come passaggio importante. Se riescono a fare questo, forse la crescita è realmente avvenuta, perché la prima reazione di tutte le famiglie, dei genitori, è: mio figlio è gay, help, cosa devo fare? Ho sbagliato, è colpa mia, gli altri non devono saperlo, e si concentrano sul problema, questo problema, non vedendo tutto l'universo che sta intorno e soprattutto non vedendo la relazione tra loro e il loro figlio, che è la cosa principale che invece deve essere coltivata. E il problema è che molto spesso invece questa relazione si rompe proprio nel momento del coming out per difficoltà a gestire e per scarse conoscenze, non si sa cosa fare. Quindi il tema della visibilità non è un tema di noi gay e lesbiche, ma è un tema dei genitori, anche dei genitori, la loro visibilità, non la nostra visibilità e basta, la visibilità anche dei genitori nella relazione coi figli. Agedo, che significa associazione di genitori con figli omosessuali, non solo di omosessuali, oggi in associazione ci sono genitori con figli transgender, ovviamente lesbiche, bisessuali, eccetera. È nata 21 anni fa, grazie a una mamma coraggio, che da sola ha iniziato a pensare in questi termini. Non è un mio problema, è un problema da condividere con gli altri. Quindi fino dall'inizio il focus di Agedo è stato la condivisione
il confronto con altri. La prima idea dell'associazione è stata: tra genitori deve esserci un contatto, non possiamo stare nascosti nei nostri armadi, in the closet. All'inizio sono state le madri, non i padri. È più facile perché per una mamma la capacità di accudimento è la prima cosa, e verso il figlio arriva prima l'amore e l'accudimento che non l'idea del controllo sociale, mentre per i padri arriva prima la paura di ammettere la loro debolezza. Cioè, per un maschio ammettere di avere un problema è un problema. Non posso dire che sono così debole che ho un problema, perché sono un vero maschio. Quindi il silenzio è il risultato. Sul lato femminile c'è più possibilità di movimento. All'inizio, oggi ci sono tanti papà insieme a tante mamme in associazione. E quindi il primo obiettivo dell'associazione è stato aiuto nelle situazioni di difficoltà, disagio e sofferenza causate dai problemi sociali contro l'omosessualità, chiaramente. Però andando avanti, Agedo ha collaborato con le istituzioni nazionali, cercando anche di intervenire con la prevenzione e un lavoro nelle scuole, eccetera. Ma non è questo l'argomento in questo momento, ma cosa abbiamo fatto verso i gruppi di genitori, perché non esiste un'altra associazione LGBT in Italia che dia opportunità di self-help, di aiuto ai gruppi di genitori. Le associazioni gay lavorano sui ragazzi e le ragazze, non lavorano sui genitori. Quindi solo Agedo ha iniziato a fare questo lavoro con i genitori. Come può funzionare il counseling per i genitori? In cosa può consistere? Quali sono i passaggi che si possono fare? All'inizio Agedo ha fornito un aiuto da persona a persona, cioè arriva una telefonata di una nuova mamma che dice: oh my god, mio figlio è gay, mia figlia è lesbica, cosa faccio? Generalmente preoccupata e disperata, con la domanda: cosa posso cambiare di mio figlio? Prima cosa l'idea è: cambiamo lui, naturalmente. E si crea un rapporto tra un genitore senior di Agedo e questa nuova persona, che è un rapporto personale diretto, quindi non c'è un ingresso in un gruppo, c'è un rapporto persona a persona. In alcune sedi di Agedo è in tante città in Italia, a seconda delle persone disponibili, delle capacità delle singole persone soci di Agedo, ci sono situazioni più o meno strutturate. Ad esempio, nella città di Torino c'è una mamma che anche ha studiato come sociologa e psicologa, ma fa l'insegnante, non è una psicologa, che però ha avuto negli anni l'iniziativa di fare accoglienza, chiamiamo accoglienza, non so accoglienza come si dice, accoglimento, il primo momento, che è quello non di gruppo ma persona a persona. E diciamo che questo è un buon approccio, con dei limiti, perché chiaramente non è un approccio strutturato professionalmente di aiuto, è un approccio umano in cui c'è molto rispetto per l'ascolto dell'altro, ma non c'è un intento terapeutico, chiaramente, c'è un intento di condivisione e anche di cultura, di fornire delle informazioni, perché le persone non conoscono assolutamente i problemi relativi a questa cosa che non era prevista nella famiglia, e soprattutto fare capire che non era prevista non perché c'è stato uno sbaglio, un errore,
ma non era prevista per l'ignoranza semplicemente dei genitori, che è un'ignoranza non colpevole, è un'ignoranza collettiva, sociale, cioè si pensa che nella famiglia questo non esista. Quindi dopo questo nei gruppi Agedo c'è l'incontro a più persone, quindi dopo un primo incontro personale si sviluppa un rapporto il più possibile protratto nel tempo di incontri di gruppo tra genitori, magari 8-10 persone alla volta. Questo è utile dal punto di vista dello scambio di esperienze, è molto importante dal punto di vista della solidarietà, è molto importante perché si capisce che non si è soli e quindi che non è un problema di un errore fatto da un genitore, ma è un problema esterno che va affrontato, e poi si capisce quali sono i reali problemi dei propri figli e si cerca di riaprire la relazione con i figli in una maniera costruttiva. Ci sono ovviamente delle difficoltà in questo tipo di gruppi, che è di fatto un gruppo di mutuo aiuto, non è un gruppo di terapia di qualche tipo. Difficoltà legate ad esempio alla presenza dei coniugi, marito e moglie insieme, perché molto spesso questo crea delle tensioni. A volte dal punto di vista pratico è utile separare il marito e la moglie e vedere singolarmente le persone, cioè fare dei gruppi che siano non tutti maschili o tutti femminili, ma con solo uno dei partner delle famiglie, perché questo permette di essere più sinceri e di non aggiungere dei problemi che non hanno a che vedere con l'omosessualità dei figli, ma hanno a che vedere con i problemi di relazione della coppia. E questo è un grosso tema, cioè quando si fa aiuto sui gruppi e sulle famiglie vengono fuori altri problemi che non c'entrano con l'omosessualità, e la gestione di questi altri problemi crea delle difficoltà all'interno dei gruppi. Bisogna riuscire a separarle queste cose, cioè a tenerle, diciamo, al di fuori di quello che serve a tutto il gruppo e poi gestirle individualmente. Questo è un aspetto complesso eventualmente. Questo sistema di automutuo aiuto un po' spontaneo funziona bene e spesso crea dei gruppi di persone che poi vanno avanti come militanti, quindi non soltanto avendo avuto il loro aiuto. Alcuni invece, dopo che hanno avuto il loro aiuto, vanno via e non continuano nell'associazione. Quindi le attività di Agedo sono sempre state questa del sostegno e del lavoro sui gruppi, ma anche organizzazione di convegni, di giornate di studio, azione nella scuola e produzione nel nostro caso di libri e di film. Un libro che è stato fatto da Agedo è stato fatto dalla mamma che ha fondato l'associazione insieme al figlio e si legge da due parti, dalla parte del figlio e si legge dall'altra parte, dalla parte del genitore, e anche questo è interessante. E i film, che sono la mia esperienza di militanza per Agedo, sono due, uno fatto focus sull'adolescenza e l'altro sulle famiglie e i genitori, che è 2 volte genitori che abbiamo visto ieri. Tutto il lavoro di Agedo si è spostato dall'adolescenza alla famiglia e ai genitori, perché all'inizio si lavorava sull'adolescenza e sui ragazzi perché i genitori non si vedevano. E quindi è stato importante iniziare a lavorare con i figli. E poi è stato possibile lavorare con le famiglie. Allora, dico 2 piccoli aspetti relativi ai gruppi di autoaiuto. Nei gruppi di autoaiuto ci sono dei problemi legati agli atteggiamenti di ogni persona, ai bisogni di ogni persona che entra nel gruppo e si pone nei confronti degli altri in un modo che può essere riassunto, diciamo,
ognuno tende a rinforzare le convinzioni del proprio copione, che significa l'idea di sé che uno ha, come se uno stesse recitando una parte nel mondo e si colloca in quel ruolo e lo porta dentro la relazione di gruppo. E bisogna essere consapevoli del modo in cui ci si pone, perché se si vuole avere un atteggiamento assertivo, positivo nei confronti degli altri, non si può avere solo un tipo di ruolo. Ad esempio, un tipo di ruolo, queste sono delle bellissime slide di Francesco Pivetta, che è un bravissimo formatore di Agedo, che ha collaborato a 2 volte Genitori al film. Io sono ok, tu no, quindi io so tutto, io vi spiego tutto, voi dovete ascoltare e stare zitti, cioè questo tipo di atteggiamento relazionale. Ovviamente l'altro atteggiamento è l'opposto, io non so niente, poverino, sono qua, sto zitto, ascolto voi e cerco di imparare. Poi c'è quello che dice nessuno è a posto, stiamo tutti male, poveri noi, quindi autocommiserazione, e anche qui non si guadagna nulla, perché poi alla fine si piange tutti insieme. Poi c'è la felicità, siamo tutti felici, noi siamo i migliori, non ci sono problemi, e io nel gruppo del film ho dovuto escludere delle persone che dicevano perché stiamo qua, nella nostra famiglia siamo tutti contenti, dovremmo fare un film in cui si fa vedere che siamo tutti felici, e noi abbiamo cercato di spiegare che questo non è utile agli altri, perché gli altri poi dicono ok, sono contento per te, ma io come faccio? Quindi bisogna arrivare ad altro, a una creazione di un linguaggio comune. E qui voglio concludere parlando del film, cioè in questo caso forse non bastano i gruppi di autoaiuto, ci vuole un passaggio in più molto importante che si può definire come un salto all'universale, al generale, cioè quello che dicevamo all'inizio, non focalizzare sul piccolo problema dell'omosessualità o del mio problema familiare, ma collocarsi nella storia del mondo e avere una consapevolezza più ampia. Questa operazione richiede tempo e probabilmente richiede delle attività. Allora io sono convinto che il fatto di essere un'associazione con uno scopo sociale oltre che personale sia già una mission, un obiettivo molto importante. Time over? Un obiettivo molto importante che si può ottenere attraverso vari metodi strutturati. L'esperienza del nostro film ci ha insegnato che avere l'obiettivo di dire agli altri attraverso il film quello che stiamo vivendo è stato molto importante per cambiare i rapporti tra le persone dentro il gruppo. Cioè l'obiettivo esterno ha aiutato a fare questo salto di qualità all'universale. Io non sto solo piangendo su di me, ma io sto facendo qualcosa di utile agli altri. Io mi sto accorgendo che il mio problema è una cosina piccola in confronto a quello che ci sta facendo la società e che dobbiamo cambiare nella società, e le mie energie le uso per questo cambiamento, non più soltanto per coltivare il mio problema. A questo punto cambia il mondo e noi possiamo cambiare le cose e possiamo fare guarire noi stessi, cioè diventa una relazione sana. E dentro la famiglia, si vede nel film, questo ha creato un cambiamento veramente grande, dove la domanda è curare chi? C'è un punto particolare nel film in cui una mamma racconta un sogno in cui entra in una grotta e vede una donna nuda
e ha un rapporto fisico con questa donna e poi esce dalla grotta e torna giù nel mondo felice e non ha più paura dell'omosessualità di suo figlio. Quindi questo è stato un esempio molto forte di empatia in cui i genitori hanno superato il problema del io diverso da te, tu diverso da me, ma hanno per un attimo capito che sono anche loro così, non perché sono anche loro omosessuali, ma perché quello non è il punto è che anche i loro figli si innamorano, hanno una vita sentimentale e che quello che bisognava fare era togliersi la paura di questa diversità, provare a entrarci per un attimo e poi tornare nel mondo dicendo ok, andiamo avanti, adesso quello che conta è che dentro la famiglia noi ci stiamo parlando. Concludo facendovi vedere alcuni scatti delle riprese del film nel gruppo comune, in cui io non potevo stare nella stanza in cui c'era il gruppo perché avrebbe ovviamente cambiato i rapporti tra le persone. Io non ho fatto interviste in questo film, ho cercato di creare delle situazioni in cui le persone potessero rivivere i momenti forti del percorso del coming out dei propri figli, riattivarli grazie alla conduzione psicologica del gruppo. Questo vuol dire che le persone hanno potuto rivivere il loro dolore della scoperta del coming out, tornando al momento in cui quello è avvenuto, e però rielaborarlo, riviverlo in una nuova maniera e farlo sapendo che questo era un messaggio per tutti. Io stavo in questa stanza dove con un po' di complicazioni tecniche riuscivamo a seguire la situazione, a parlare con i cameraman e a gestire le 2 giornate di riprese che sono state, non è tutto il film, ma una parte importante del film. Quindi questo, ecco, anche in famiglia, queste sono le riprese invece all'interno della famiglia, anche queste sono riprese che sono durate 8 ore senza interruzione, con 2 persone che riprendevano, ma questa stanza è la stanza dove 10 anni prima la figlia ha fatto coming out. E lì siamo tornati e lì sono tornate tutte le emozioni di 10 anni prima, con una differenza, che la famiglia era già cresciuta ed era possibile parlare, 10 anni prima non era possibile parlare. E con un'altra differenza, che questo giorno loro hanno potuto fare di nuovo coming out, dicendo tutte le cose che non avevano avuto il coraggio o l'opportunità di dire, e quindi hanno fatto un enorme salto avanti ancora, ma un salto che io ho potuto comunicare nel film e che diventa utile agli altri, quasi in modo un suggerimento. Infatti sono molto felice che Margherita dica che questa è stata un'ispirazione per il lavoro della vostra associazione Ampus. E quindi questo è stato un metodo a metà tra la narrazione cinematografica, la terapia e la crescita dell'associazione. Non dico che tutti dobbiamo fare dei film per far funzionare i gruppi, però credo che quello che resta importante è davvero la consapevolezza di una funzione, di una missione esterna a noi per poter fare questo salto in avanti e utile un po' a tutti. Vi ringrazio. Bom dia a todas e a todos. Eu estava aqui a tentar ver se conseguimos ter internet, mas não é possível, portanto tudo se resolve. Isto porque o nosso trabalho na Rede Execo passa muito, estou a fazer um bocado de feedback, não sei, passa muito pela internet, ou seja, o nosso trabalho diário, nós sendo uma rede de jovens espalhados pelo país, nós trabalhamos acima de tudo com a internet e temos vários recursos online que estão disponíveis para os grupos trabalharem e portanto queríamos mostrar isso, mas não vai ser possível. Portanto, vamos fazer um exercício de imaginação. Muito bem. Portanto, os grupos locais da Rede Execo
Portanto, isto é um dos projetos da Associação. Nós ontem falámos um bocadinho o que é que era a Associação. Nós trabalhamos, só para contextualizar, trabalhamos na área do apoio à juventude LGBT e, portanto, os grupos locais entram nesta área de trabalho. E depois também trabalhamos as questões para a mudança de mentalidades. E aí vamos às escolas falar sobre orientação sexual e identidade de género. Em relação aos grupos locais, portanto, são grupos dos 16 aos 30, em que os membros, portanto, é um grupo formal, ou seja, não é um grupo informal que acontece só de vez em quando lhe apetece, ou de repente há uma pessoa que diz hoje vou dinamizar o grupo. O grupo tem regras bastante definidas, há um regulamento que, no fundo, rege como é que o grupo funciona. E, portanto, vou passar a explicar o que é isto, um grupo formal da Rede Exec. Portanto, os participantes podem ser dos 16 aos 30. Se tiverem mais de 26 anos, os participantes são convidados a tornarem-se associados da Rede Execo. Isto é a ideia de que uma pessoa, em teoria, bem, isto há 10 anos atrás, aos 26 já teria possibilidades financeiras de ajudar a associação. Hoje em dia, aos 26 anos, enfim, é um bocado complexo. Pessoas com mais de 30 anos podem ir a uma primeira reunião, mas depois portanto, são informadas que só poderão ir àquela reunião e depois não poderão participar mais. Portanto, vocês perguntaram-nos, então, mas porquê que estão a fechar o grupo dos 16 aos 30? Bom, na realidade, nós, como associação juvenil, nós temos que ter critérios para termos o estatuto de associação juvenil e exatamente temos participantes dos 16 aos 30 nas nossas atividades. E muitas pessoas veem pessoas com mais de 30 anos têm vindo ter connosco e perguntar, então, mas porquê é que isto não existe para pessoas mais velhas? E nós, quer dizer, por nós fazia sentido haver este encontro intergeracional, mas pela nossa formalização de estatutos, nós não podemos ter participantes mais velhos. Mas pronto, aqui também coloca-se um bocadinho a questão, ok, mas nós temos um grupo de pessoas, em que, por exemplo, temos pessoas de 16 anos, que eventualmente, quando vão ter um grupo, poderá ser a primeira vez que estão num espaço com mais pessoas LGBT, se calhar o processo de identificação será mais controlado se tivermos um grupo com idades mais próximas. Do que se tivermos um grupo com pessoas dos 16 aos 60, se calhar pode criar-se aqui um gap geracional em que não há possibilidade de diálogo. Bom, não sei. Isto fica é uma questão que nós há muitos anos nos debatemos, ainda não encontramos uma resposta, vamos trabalhando assim. O grupo geralmente tem ou 3 ou 5 coordenadores de um grupo. Isto é sempre no ímpar para haver casos de gestão de conflitos, portanto haver sempre desempate, e em que para ser coordenador de um grupo local da Rede Execo é preciso ter uma formação específica. E isto é muito importante porque muitas vezes nós achamos isto é tão fácil de chegar ali, dinamizar um grupo, facilitar, mas de facto é muito exigente, ou seja, nós temos que lidar primeiro com os conteúdos que vão ser transmitidos, depois gerir um grupo, ou seja, não é fácil pôr um grupo de pessoas a falar e não ser o caos. Depois também ter um bocado de sensibilidade, porque há pessoas que precisam de um apoio um bocadinho mais específico, muitas vezes num grupo alargado é mais difícil, portanto também é preciso que a pessoa que esteja a coordenar tenha essa sensibilidade e que possa de alguma maneira ir ter com essa pessoa. E portanto a formação que nós damos é um bocadinho tentar dar ferramentas exatamente para que este trabalho possa acontecer. Damos uma formação sobre também conceitos, o que é isto, orientação sexual, identidade de género e sexualidade e por aí fora, no fundo para as pessoas que estão a coordenar um grupo também não deem bacuradas, porque também não queremos que a informação que passe seja uma informação errada. E depois também trabalhamos muito esta questão de prática, de ferramentas de como facilitar discussões e o que é isto da educação não formal, porque no fundo é o paradigma em que nós trabalhamos, não é? Nós não temos os grupos não são momentos em que estamos aqui numa conferência expositiva e as pessoas estão só a ouvir. Não, os grupos há uma relação horizontal, então a gente tem o mesmo papel e a mesma relevância dentro do grupo. Pronto, isto é o nível da formação. Em relação, portanto, o que é que acontece dentro do grupo? Os grupos normalmente têm que ter, por regulamento, uma reunião mensal. Nós quase que obrigamos, nós, a direção, que os grupos tenham 2 reuniões por mês. Isto também para não se perder um bocadinho o ritmo
e as pessoas irem criando quase o hábito de ir às reuniões. E, portanto, as reuniões são momentos são espaços de convívio, de partilha e de aprendizagem. Portanto, cada reunião está subordinada a um tema, que geralmente, portanto, estes temas são preocupações que estão associadas a ser LGBT, seja o coming out, ou família e amigos, ou muitas vezes falamos de questões mais específicas que, por serem invisíveis ou porque são minorias dentro da minoria, ou seja, normalmente acaba por haver uma reunião sobre bissexualidade, porque também há muita bifobia dentro da população LGBT, ou questões trans, porque também há muito desconhecimento, uma pessoa LGBT muitas vezes não sabe o que é uma pessoa trans. Portanto, também tenta-se fazer este trabalho de educação dentro dos próprios grupos. E pronto, a estrutura das reuniões no fundo, está a cargo dos coordenadores trabalharem essa estrutura, mas há quase que um modelo para a coisa funcionar. Ou seja, antes do início da reunião, há uma recepção a novos membros, meia hora antes do início. Portanto, pessoas que vão pela primeira vez a uma reunião, temos um ou dois coordenadores que os recebem e que, no fundo, vão contextualizar o que é isto, da associação, apresentar vários projetos, explicar o que é que se vai passar na reunião, para as pessoas também não se assustarem. Muitas vezes há pessoas que chegam a essa recepção, ouvem e depois, se calhar, não ouvem isto e vão-se embora, outras que ficam e depois continuam. E pronto, e também para fazer um bocado, às vezes, o despiste, por exemplo, a questão da idade, se tivermos pessoas menores de 16 anos, aí já é necessário haver uma autorização dos pais para poderem participar na reunião. Se tiver mais de 30, tem que se fazer esta contextualização, dizer, olha, não podem vir para a próxima, podem ficar agora, mas para a próxima não. Portanto, há este momento formal e que todas as reuniões isto tem que acontecer. Depois, a própria reunião, nós temos um recurso que está à disposição dos coordenadores, é um manual, que eu queria mostrar-vos, mas não tenho internet, peço desculpa, que tem, no fundo, para cada tema, dá propostas de dinâmicas e de abordagens para o tema, e, portanto, os coordenadores, isto é, no fundo, a grande ferramenta de trabalho dos coordenadores do grupo local, em que, basicamente, a primeira parte, normalmente, faz-se dinâmicas mais de exploração do tema, uma reflexão ou em pequenos grupos, ou reflexão mais individual, e depois há momentos sempre partilha ou em pequenos grupos, dependendo um bocadinho também da dimensão do grupo que nós estamos a falar, e depois no fim, na segunda parte da sessão, acaba a haver um plenário em que se partilham as conclusões a que as pessoas chegaram. Pronto. Os objetivos do grupo. Isto também é algo que também nos debatemos já há bastante tempo, que a realidade está a mudar bastante. Ou seja, quando os grupos foram pensados há 10 anos atrás, de facto havia um isolamento brutal dos jovens LGBT, o que hoje em dia não significa que não exista, ou seja, continua a existir, principalmente quando saímos dos meios urbanos maiores, ou seja, saímos de Lisboa e do Porto, de repente há um vazio de espaço onde as pessoas LGBT se possam encontrar. E de facto é engraçado que nós neste momento temos grupos locais a funcionar em Lisboa, no Porto, aqui à volta de Lisboa, em Sintra, Cascais, e nas outras cidades onde são de facto mais necessários, eles são praticamente inexistentes. Nós neste momento vai abrir o grupo em Coimbra e em Braga, temos ali uma futura coordenadora de Braga, já lá também temos aqui um coordenador de Lisboa, e portanto é um grande desafio perceber como é que estes grupos podem funcionar em cidades mais pequenas, porque isto como depende, isto é tudo voluntariado e depende da disponibilidade das pessoas. Temos que ter sempre 3 ou 5 pessoas, portanto muitas vezes há grupos que fecham porque só há 2 pessoas e não há uma terceira para que ele funcione. E muitas vezes, por exemplo, em cidades mais pequenas como Évora, muitas das pessoas sabiam da existência do grupo, mas não iam porque tinham medo. Ou seja, havia quase que quer dizer, eu não vou ali dentro porque de repente eu ao estar associado a um grupo de jovens LGBT, quer dizer, estão ali dentro e estão a fazer orgias. Portanto, há toda esta discriminação perante um grupo formal que existe. Portanto, nós agora estamos a tentar perceber se conseguimos adaptar este modelo de grupo, principalmente nas cidades mais pequenas. Porque há esta questão das pessoas se conhecerem, as pessoas perceberam que ali passa-se qualquer coisa e tem sido muito difícil ultrapassar isto. Uma das estratégias que nós estamos a tentar perseguir é, no fundo, tentar pegar nas associações que já existem, que não são LGBT, e que trabalhem com jovens e tentar, de algum modo, em parceria, ir criando espaços, mesmo que não seja o espaço da reunião formal,
mas haver espaços ou de debate, em que se projeta um filme e que, no fundo, ir lá não está associado especificamente a uma causa LGBT, mas aqui fora, somos jovens e hoje, por acaso, o tema é este. Tentar fazer esta abordagem. É um bocado triste pensar que em 2014 nós temos que quase voltar para o armário para conseguir ir buscar os jovens. Mas pronto, estamos a tentar vários caminhos. E não sei quanto tempo é que eu tenho mais. Deixem-me só pensar aqui mais dois aspectos que eu vos queria partilhar em relação aos grupos. Os grupos, nós tentamos que os grupos, sendo autónomos, ou seja, só para perceberem a estrutura da associação, há uma direção nacional que coordena todos os projetos da associação e depois os grupos são 3 ou 5 membros que têm autonomia, mas que têm que sempre reportar à direção. E nós tentamos sempre que os grupos, eles próprios, promovam atividades para além daquilo que o regulamento diz, que são fazer uma reunião por mês. Neste momento, por exemplo, o Grupo de Lisboa criou um clube, que é o Clube Tejo, que, no fundo, em paralelo com as reuniões, ou, aliás, noutras datas, organiza atividades só lúdico-desportivas, em que basicamente é um espaço mais de convívio do que de partilha ou de aprendizagem. Ou seja, isto tem tido uma adesão muito grande, porque de facto hoje em dia ainda continua a haver, e se nós pensarmos no desporto, quase que um bloqueio brutal para a pessoa viver a sua identidade nesse contexto. E portanto aqui no fundo estamos a criar este espaço para as pessoas poderem explorar o espaço público, ou seja, porque nas atividades do Clube Tejo normalmente são sempre em jardins da cidade, de Lisboa, ou então em espaços aqui na região, na área metropolitana, e portanto há sempre estas dinâmicas, há sempre um jogo mais desportivo, em que as pessoas ficam mesmo suadas, depois há os jogos mais, as pessoas estão sentadas e jogos de cartas, etc. E, portanto há sempre um bocado de dinâmicas também para as pessoas poderem quebrar um bocado o isolamento e conviver, algo mais até informal. Depois estávamos a tentar, no grupo do Porto, esteve a tentar criar um grupo de teatro também, ou seja, nós estamos sempre a estimular que as coisas aconteçam. Mas pronto, isto como tudo na vida é dependente do voluntariado, portanto é sempre difícil as disponibilidades e por aí fora. Em anos anteriores, acontecia também que os grupos organizavam, por exemplo, uma ida à Serra da Estrela, em que basicamente era um fim de semana, em que as pessoas iam para a Serra da Estrela, faziam o fim de semana, e havia lá algumas atividades mais ou menos estruturadas, mas pronto, é sempre esta ideia também de poder pôr as pessoas simplesmente a conviver. E portanto, no fundo, é este equilíbrio que nós queremos encontrar entre o convívio, o apoio, e que no fundo vai trazer um bocadinho estas questões que nós estamos aqui a falar, quebrar o isolamento, capacitar as pessoas, porque depois muitas das pessoas que vão às reuniões dos grupos, só elas próprias vão se tornar coordenadoras mais tarde, ou seja, porque acabam, é muito engraçado ver que este processo na rede Execo, as pessoas recebem o apoio e depois há uma espécie de retribuição e de agradecimento e voltam a dar mais tarde. E pronto, acho que posso ficar por aqui. As organizações de apoio e entreajuda no bem-estar das pessoas LGBT. Bom dia. Antes de mais, quero cumprimentar todos e todas e agradecer o convite. É um gosto para mim muito especial estar aqui com a Amplos. Adoro a Amplos, adoro o que faz, adoro os pais. E, portanto, é sempre uma grande alegria colaborar e contribuir. E aquilo que me traz aqui hoje era partilhar convosco algumas ideias, algumas reflexões, algumas pistas acerca desta ideia do que é a importância que as organizações têm no apoio e no bem-estar das pessoas LGBT. É importante, a primeira questão que surge é responder a esta pergunta: quem são as pessoas LGBT? Porque muitas vezes falamos dos rótulos, não é? Mas os rótulos descrevem características que nem toda a gente consegue acomodar. O que é o comportamento e identidade? O que é a mudança versus a estabilidade? O que é que nos dizem esses rótulos? Dizem-nos que há categorias de pessoas que têm aquela ou outra orientação ou aquela identidade de género, mas também estão carregados de negatividade, estão carregados de noções de valor, estão carregados de limitações e, portanto, isso não é bom, porque nós não somos o rótulo, eu não sou um rótulo, pelo menos. E como é que ser LGBT ao longo da nossa vida vai mudando? Quando sou jovem, quando sou adulto, quando sou mais velho?
e que também é muito particular nas pessoas LGBT, como é que vão gerindo a homofobia, a bifobia, a transfobia e como é que vão, no fundo, encontrando aquilo que nós hoje advogamos que é a capacidade de resiliência, ou seja, resistir às constantes pressões, opressões e, no fundo, transgressões à nossa própria identidade, que vão, quer queremos, quer não, condicionar o nosso bem-estar. E, portanto, não tenho tempo para estar a explorar cada um destes itens, mas queria dizer que, na tentativa de responder a esta pergunta, quem são as pessoas LGBT, somos todos tudo isto, não é? E, portanto, isto é necessariamente diferente de quem não é LGBT e, portanto, obriga-nos a respeitar esta diferença. E porquê? Porque o facto de existirem grupos de apoio que possam ajudar as pessoas LGBT é um recurso fundamental, porque é um apoio real, não é? Porque fornece informação que possa pegar estes medos, porque cria um espaço de segurança física e emocional e porque pode passar uma mensagem de amor incondicional, que no fundo é aquilo que é o que a sociedade, o mainstream faz, que obriga as pessoas LGBT a estarem sempre a remar contra a maré. E remar contra a maré é uma coisa muito desgastante, porque a maré, o mainstream é muito forte e rapidamente nos afasta para as margens. E quando chegamos às margens estamos muito cansados, muito vulneráveis e, sobretudo, muito perdidos e confusos, porque para onde é que eu quero ir? Quero ir com o mainstream, quero ir para ali, quero ir para onde? Como é que eu posso criar o meu próprio projeto de desenvolvimento pessoal à luz dos meus próprios valores, independentemente de ser LGBT ou outra coisa qualquer? E, portanto, o que eu venho aqui a divulgar hoje é basicamente o modo como as pessoas LGBT podem também reivindicar das organizações peças fundamentais para a construção de um sentido psicológico de comunidade. Porque eu penso que este aqui é o principal desafio para as pessoas LGBT, para os jovens que não vão aos grupos, enfim. Porque não existe verdadeiramente um sentido de comunidade em relação às pessoas LGBT. Por um lado é bom, porque o facto de eu ser LGBT não é uma característica assim tão abrangente e definidora de quem eu sou, que me diga, olha, então todas as pessoas devem ir para ali fazer parte só das pessoas LGBT, ou construir grupos onde só pode entrar uma pessoa LGBT. E estamos a falar da gatificação, que também não acho nada positivo. Mas, por outro lado, impede, ou gera esta antecipação da rejeição quando estas fronteiras não são definidas. E, portanto, antes de estar a falar sobre estas questões, eu pus-me esta pergunta: quem são, quais são as necessidades das pessoas LGBT? E como vinha aqui há anos, e falar de papais e não só, em vez de estar a pesquisar e em vez de estar a usar estudos americanos, porque há muitos estudos americanos nesta área, fui buscar dois estudos meus, que se debruçaram exatamente em relação a esta pergunta: quais são as necessidades dos jovens LGBT? No domínio da saúde e também de outro aspecto mais preocupante, como vocês sabem, que é o suicídio, a ideação suicida. A taxa de suicídio em jovens LGBT é 3 a 5 vezes superior à taxa de ideação suicida em jovens heterossexuais e, portanto, isto também descreve que realmente os jovens LGBT têm, nessa gestão da homofobia, da falta de suporte parental, da situação da rejeição, muitas vezes a sensação de que estão num beco sem saída, e isto é diferente dos jovens heterossexuais porque há outros recursos na comunidade que estão disponíveis. Por exemplo, quando aquela senhora estava a falar da antecipação da privacidade, porque é que os jovens não é, definem o seu espaço de intimidade como privado, porque esta antecipação da rejeição faz com que eles não antecipem, que também possam existir recursos disponíveis que lhes ajudem a lidar com essa opressão e com essa discriminação, porque isso, quer queremos, quer não, está presente e existe e é constantemente passado. Portanto, eu vou muito rapidamente partilhar convosco os resultados deste estudo que demonstram a importância do apoio. Sobretudo entre os jovens. Portanto, o primeiro estudo é sobre percepções de saúde e qualidade de vida. Eu não vou estar agora aqui por tempo com estas questões. Ficam a saber que participaram 420 jovens LGBT, neste caso, o que ficou um bocadinho fora. Então, o primeiro dado importantíssimo foi que, em termos da percepção geral de saúde, as pessoas jovens que dizem que têm menos suporte social também têm menos saúde.
E toda a gente sabe que a percepção do suporte social e a satisfação pelo suporte social é um mediador fundamental do bem-estar e também da saúde física, porque se eu tiver com quem falar, com quem pode buscar apoio, eu consigo resolver o stress, a ansiedade, ir ao médico com um suporte, etc. E estas diferenças são significativas. Em termos de saúde física, as pessoas com menos suporte social têm também mais limitações, as pessoas têm também mais ansiedade e depressão, os jovens apresentam também, dizem ter mais interferência de dor, com mais dores, como sabem, o efeito psicossomático em relação à internalização do stress e da ansiedade, que quem tem menos suporte social acaba por vivenciar com mais intensidade, perda de energia. Outra coisa que eu achei muito importante foi que, felizmente, a maior parte destes jovens diz ter acesso a fontes formais ou informais de suporte social. Têm com quem falar, têm com quem desabafar, têm alguém com quem dar bons conselhos e demonstram efeito. O que é relevante é que também uma porcentagem muito importante destes jovens não utiliza as famílias como a fonte principal deste suporte emocional. Ou seja, os jovens são obrigados a reconstituir os seus esquemas familiares e, portanto, procurar este apoio junto dos jovens, dos amigos que vão construindo, e como eu disse, os jovens eram participantes desta rede da Execo, obviamente que iriam, junto da rede da Execo, obter este apoio imediato que a família não queria ou não estava disponível para oferecer. Portanto, eu acho que isso é muito relevante. Outra coisa que me pareceu muito importante foi que a maioria dos jovens diz não ter grupos comunitários com os quais se identifique e recorra, como estava a dizer o Gustavo. Até podem conhecer, mas eles não se identificam, ou porque têm esta ideia do que é que se lá passa é estranho e, portanto, não recorrem, mas eu estou convencido que a principal limitação do acesso a estes grupos é precisamente o necessário coming out, o necessário expor da sua identidade, o necessário expor da visibilidade, e isso pode realmente ativar coisas como uma homofobia internalizada e, portanto, o facto de haver esta má gestão das imagens e das mensagens negativas pode criar, junto dos jovens, no fundo, permanecer no isolamento. Passar então à questão da ideação suicida. E neste estudo já participaram 323 jovens, na idade foi 19 anos, e o que é que aconteceu? Outra coisa muito importante foi que os jovens, as diferenças são significativas, ou seja, extremamente significativas. Os jovens que não fizeram coming out, estão dentro do armário, apresentam mais ideação suicida, como seria de esperar, não é? Estão a antecipar a rejeição, estão sem recursos, estão isolados, quer cognitivamente, quer emocionalmente, quer geograficamente, porque estão sozinhos. Os jovens que tiveram mais experiência de discriminação são também aqueles que apresentam mais ideação suicida. Porque aqui é exatamente o contrário. Já se expuseram, já se tornaram visíveis e a experiência de discriminação pode ter sido real ou antecipada e, portanto, podem ter vivido na pele situações como bullying homofóbico, como agressão física, violência, outra coisa qualquer. E também há outra vertente que é mais suborrepetícia, que é o seguinte: muitos jovens acabam também por ter uma espécie de essa antecipação da rejeição faz com que a experiência de discriminação seja indireta. Ou seja, ouvem falar que os gays não prestam, que são horrorosos, que são promíscuos, que morrem consigo, e não dizem nada, internalizam estas mensagens como experiências de discriminação indireta, e isto tem um dano muito grande na sua autoestima. A felicidade, obviamente, que os jovens que têm a percepção de serem mais infelizes têm mais ideação suicida, e também a homofobia internalizada. Os jovens que têm mais essa dor, homofobia internalizada, têm muito mais ideação suicida. Uma coisa que tem vindo a acontecer sistematicamente nos vários estudos que tenho feito tem a ver com a característica da bissexualidade. Os participantes dos vários estudos que eu tenho feito que se identificam como bissexuais pontuam sempre superior, pela negativa, quando comparados com os gays e as lésbicas. É uma coisa muito interessante que pode explorar mais. Porque, como dizia o Gustavo, as pessoas bissexuais sofrem da tal bifobia também dentro da comunidade LGBT, mas também esta coisa de estar um bocadinho dentro da heterossexualidade e um bocadinho dentro da homossexualidade faz com que, eventualmente, isto gere ou ambivalência, ou ambiguidade, ou o que quer que seja. E esta pressão, que depois é transformada, não sei muito bem como isto importa explorar melhor, pode ser esta dupla, ou tripla, ou quádrupla internalização de fobias,
pode realmente gerar aqui este dano mais exponenciado nas pessoas bissexuais. No final. Pode ser no final. Bom, porque é que os grupos de famílias e amigos no apoio às pessoas são fundamentais? Porque geram situações de preocupação focalizada, porque promovem relações dos pares, porque promovem a reciprocidade do apoio e porque promovem o enfoque de uma aprendizagem de conhecimento que é experiencial. E isto não tem comparação em termos de eficácia com o que quer que possamos propor de intervenção formal, de intervenção psicoterapêutica, de intervenção política, o que quer que seja, porque, no fundo, estas organizações oferecem o apoio que realmente é preciso. E numa linha de paridade, isto torna-se muito eficaz porque promove a alta taxa de interação dos participantes, os atos de escolher ajuda são bastante geridos no tempo e no espaço, a informação é passada de forma útil e não ameaçadora e, portanto, gera esta autorregulação de forma segura. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isto? Ainda não acabei, não é? Embora tenha ali conclusão. Como eu estava a dizer no início, eu acho que as organizações têm de ser entendidas como peças-chave no desenvolvimento de comunidades normativas. Quando digo normativas é uma ideia inicial, mas neste sentido de pertença, identificação ao grupo, bem como instrumento de compromisso. E então, o que é que eu vos queria provocar? Como é que todos nós podemos entender o espaço comum que queremos para a comunidade LGBT? Será que queremos, como por exemplo São Francisco ou outros bairros, fronteiras bem definidas no nosso espaço geográfico? Será que queremos e advogamos a construção de sistemas simbólicos comuns? Que sistema simbólico representa a minha identidade sexual? Esta bandeira? Eu não sei. Isto são tudo provocações. Estes símbolos, estes autocolantes, que alguns há milhões de outros mais, mas eu nem sei metade do que é que lá diz, não é? Mas como é que eu posso encontrar um sistema simbólico que realmente descreva a minha experiência? Não sei, eu acho que é um bocado difícil, se não fazer impossível. Como é que eu posso encontrar segurança emocional no contexto social de hoje, de ontem, de amanhã, como é que eu posso exigir que os jovens vão aos grupos quando o que eles canalizam são estas mensagens? Aparece no jornal, oferece o rabinho, enfim, os homossexuais são possuídos pelos demónios, enfim, isto é hoje, não é? Deus odeia as pessoas LGBT. Ou pessoas como, eu tenho que trazer sempre esta fotografia da Margarida Corto, porque isto não foi no século, foi este século, foi em 2011, na revista Visão, uma terapeuta familiar, psicóloga, afirma estas coisas e, portanto, isto é muito preocupante. Já para não falar nos exemplos brasileiros recentes, da cura gay e por aí fora. Então, esta também é a realidade que nós vivemos e os jovens internalizando estas coisas. Porque neste trabalho de luta pelos direitos LGBT, temos a noção clara de que passamos décadas a fazer trabalho árduo, num certo sentido, e depois vem uma pessoa como esta que põe décadas de trabalho por terra, porque há sempre imensa gente que vai, realmente, aquele estereótipo, aquele preconceito. E estas coisas que duraram tanto tempo a consolidar e são frágeis, porque ainda não está suficientemente consolidadas, podem, de facto, obrigar-nos a entender que este trabalho é fundamental. Sentido de pertença e investimento, temos uma lei de casamento, mas não temos uma lei de parentalidade que seja equitativa, que discrimina. Não tenho tempo de falar sobre isto, mas fica só esta ideia, esta provocação. Porque é que a marcha de Madrid tem 2 milhões de pessoas, porque é que a marcha de São Paulo tem 3,3 milhões? Vamos dizer assim, que Portugal só tem 10 milhões de pessoas, os outros países não. Acho que não é essa a razão. Porque se fosse a proporção direta, podíamos ter muito mais pessoas na marcha de Lisboa, ou não sei de onde. Portanto, o que é que está também, outra vez, a fazer com que as pessoas não vão para a rua? Porque não é só a questão do orgulho. Eu acho que não temos que ter orgulho. Quer dizer, toda a gente me correndo. Eu tenho orgulho por quem eu sou, na minha essência, enquanto pessoa, que por acaso sou gay, não é? Mas isso não acontece nada em relação a outras coisas. Portanto, vamos
aplaudir o elogio da diversidade, vamos aplaudir os pais e todos os agentes das comunidades não LGBT, mas LGBT, porque estão ligadas diretamente, que reconhecem, valorizam e advogam os direitos das pessoas LGBT e, sobretudo, vamos cada vez mais reivindicar a importância das organizações no sentido, como eu dizia há pouco, esta é a proposta que fica, como agentes ativos na peça do puzzle, que é construir um verdadeiro sentido de comunidade LGBT. Porque enquanto isto não ficar definido e consolidado, eu penso que vamos demorar imenso tempo a construir, no fundo, a desafiar o medo. Porque enquanto não houver o sentido psicológico de pertença a acalmar isso, não há problema nenhum. As pessoas vão estar sempre a antecipar a rejeição, o medo, a internalizar a negatividade. E, portanto, cansa estar a remar contra a maré, cansa estar a nadar contra a maré. E acho que isso não é compatível com a expressão da essência humana, que é, como eu disse, e como os muito bonito, amar-nos incondicionalmente. Muito obrigado. Portanto, chamo-me Tiago Teixeira, sou um dos voluntários da Associação da Rede Execo. Eu queria fazer só uma breve pergunta, porque eu não me lembro de ter visto na apresentação, que é, foi feito algum estudo sobre o impacto destes grupos de apoio e de entreajuda nos jovens, ou seja, de que forma é que aumenta o suporte social, de que forma é que o sentido de autoconfiança, a inserção nos grupos sociais, como é que se altera, ou como é que, não sei se tu consigo responder essa questão. Sim, a questão é que o que acontece é o seguinte: muitas vezes os jovens que procuram um grupo já têm características em si mesmos que os levam a procurar essa ajuda, personalidade ou vulnerabilidade, ou por aí fora. O que faz com que muitas vezes os jovens que realmente até precisariam dessa ajuda porque não conseguem fazer o passo, em termos de expressão da visibilidade, em termos de aceitar para si próprio que é LGBT, portanto, porque é disso que estamos a falar. Pertencer ou ir bater à porta de um grupo representa um movimento interno muito significativo para a maioria das pessoas, porque implica dizer eu sou assim, que muitos jovens passam a vida a negar, a resistir, a tentar tornear, não vai ser, é passageiro, não posso ser assim, que é tal homofobia internalizada. Portanto, o que acontece é o seguinte: muitas vezes os jovens que participam nestes tipos de estudos já têm em si mesmo um conjunto de características, já são voluntariosos, já têm espírito de socialização e, portanto, se calhar eles até são os que precisariam menos desse apoio. Chegam de relatos de jovens que estão muito isolados, que estão deprimidos, que estão nas aldeias. Vou lembrar de um caso de um jovem recente que estava numa aldeia e resolveu fazer um grito do Ipiranga na sua escola. Sou gay. Numa aldeia. Caiu tudo em cima, o pai expulsou de casa, a mãe vem à consulta a dizer que o filho era homem. Não sei o que dizia, mas homem como? Homem sexual, e agora o pai quer matá-lo, o que vai acontecer? Ou seja, este jovem que queria, no fundo, libertar-se, fazer um tipo de expressão em liberdade da sua identidade sexual, acabou por encontrar ainda muitos mais problemas. E isto é muito delicado. Esta é a realidade. Portanto, sim, a resposta é sim. Muitos jovens que aderem a este tipo de grupos encontram, no sentido de apoio, muito mais positivo. E, portanto, nós temos também parte dos estudos qualitativos que, quando perguntamos às pessoas qual é que é essa percepção que fazem, portanto, eles encontram modelos, encontram pessoas com quem podem estabelecer amizades, depois é muito importante, encontram namorados e namoradas pela primeira vez, o que é muito importante, porque a experiência emocional, afetiva, ajuda a consolidar o sentimento de identidade também, embora depois às vezes possam não correr bem, etc. E, em última análise, os grupos estão no bom caminho, o que se lá faz é muito importante. Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, participei em grupos de jovens e foi muito importante para mim, enquanto pessoa, mas também depois quando fui crescendo, lembro-me de ter dado apoio ao que há uns anos na rede, etc. Mas lá está, não foi possível manter porque os voluntários não estavam disponíveis e, portanto, isto também é outra questão muito importante. Em termos de atribuição da prioridade no trabalho nesta área, porque é que
trabalhar nesta área não, para muitas pessoas não é prioritário. Obviamente que deve ter o seu projeto de vida, se calhar quer ser engenheiro florestal, então vou estudar, vou ter o meu trabalho, que não há problema nenhum. A questão é porque é que também os grupos se extinguem por falta de participantes, porque é que não se consegue. Uma das coisas que nós temos visto, às vezes não é nada da questão que está aqui a falar, mas é simplesmente porque é muito mais prazeroso para aquele jovem ou jovem e não sabe dar muito à discoteca com os amigos, a fazer uma coisa como isso, andar a pescar para o Sintra, quer que seja, do que estar ali a falar. Ou seja, em Portugal nós não temos umas práticas de apoio comunitário suficientemente válidas que faça com que as pessoas gerem esta noção. Ok, está ali um grupo disponível, então deixa-me recorrer a ele para oferecer apoio à necessidade que eu tenho. Como sabem, existe uma diferença radical entre os países da Europa do Sul e da Europa do Norte, porque na Europa do Sul existe uma tradição do apoio social e emocional, são as famílias que oferecem. Não é? Os jovens ficam em casa até aos 35, porque as famílias dão apoio em todas as áreas. Mais ou menos, claro. Depois, o que acontece nos países da Europa do Norte, os países anglo-saxónicos, não é isto que acontece. Os jovens são incentivados a sair de casa aos 18, a ter a sua autonomia, a sua independência, têm subsídios por aí fora, o que também não é bom porque depois ficam sem o apoio e então o que é que têm que fazer? Têm que criar grupos comunitários. Então em países, vocês vão a um país anglo-saxónico e vêm centros comunitários em todos os bairros, em todos os sítios, com grupos específicos, subfatores, para tudo o que seja necessidade. Okay? Então, mas porquê é que a Suécia tem a mais taxa de suicídio na Europa? E porquê é que não sei o quê, isto também não vem dar uma resposta assim tão eficaz? E então, na tentativa de encontrar uma solução, eu vou outra vez a ideia do apoio condicional, porque essa dá para tudo e é bonita e romântica. Obrigado. Eu tinha uma pergunta muito rápida para o Cláudio, que eu penso até que conheço a resposta, mas é só também para partilhar um dos problemas destas associações de pais, que é como chegar aos pais que põem os filhos fora de casa, que são os pais mais violentos, que são os pais que estão a cometer, de facto, uma violência mais devastadora contra os seus filhos e que nunca vêm a reuniões de pais, nem querem saber de organizações de pais. E nós temos esta consciência que era necessário fazer algo para chegar a esses pais. Good question. Questo è sicuramente un problema di lavoro preventivo. Lavorare nelle scuole è sicuramente un importante modo. In Italia abbiamo un problema enorme che è la presenza forte dei cattolici e questo frena molto. Facciamo fatica a entrare nelle scuole perché ci viene impedito e ci sono dei gruppi contro di noi esplicitamente, non solo le terapie riparative di cui parlavi, ma adesso in Italia c'è una cosa orribile che si chiama le sentinelle in piedi. Sentinelle, non so come si dice. Ok? Hanno inventato sentinelle standing up, in piedi, che sono delle persone super religiose che vanno nelle piazze e si mettono a leggere dei libri in silenzio e non possono parlare, in piedi, per dimostrare contro la rovina della famiglia che le associazioni omosessuali proporrebbero. Cioè loro dicono che noi vogliamo distruggere la famiglia vera, tradizionale, eccetera. A operação que eles fazem é que esta associação é contra o tradicional da família. E então eles vão, fazem estas manifestações, lendo livros em silêncio, para estarem a impor a sua posição e a dizerem que não, esta associação é má, porque está a destruir a base da sociedade, que são as famílias ditas normais. E quindi questo per dire la difficoltà che c'è, perché poi le persone vedono e non capiscono chi
chi dice la verità su cosa. E se noi cerchiamo di reagire, dal punto di vista è pericoloso, perché loro immediatamente denunciano alla stampa, ai giornali, ai giornalisti che sono stati aggrediti. Quindi l'unico sistema è stata l'ironia. Una persona vestita da nazista si è avvicinato a loro e ha cominciato a leggere il silenzio insieme a loro. Questo lo dico perché l'unico modo è l'ironia, è far capire che loro sbagliano e far arrivare un messaggio a tutti che permetta anche a quei genitori che hanno paura di cambiare la loro idea esistenziale, capisco che è difficile, di fare questo passo, però non possiamo agire direttamente su di loro, dobbiamo agire in generale. Não pode agir contra eles. Eles imediatamente vêm para os jornais a dizer: nós fomos agredidos, esta associação não presta, não vale, não tem valor. E então o que eles fazem é tentar, através da ironia, mostrar que realmente eles não estão corretos, não estão certos naquilo que estão a fazer. O que eles conseguem muitas vezes com essas atitudes é fazer com que os pais fiquem ainda cada vez mais receosos de chegar a esta associação para terem algum apoio, para terem algum conhecimento, para se munirem de armas para conseguir resolver o problema que eles têm. È un lavoro culturale, è un problema di comunicazione. È un problema di comunicazione. Perché dobbiamo sempre sapere, quando ci poniamo anche queste questioni dei simboli, come vengono visti dagli altri. Noi siamo visti in una maniera completamente diversa da come noi ci pensiamo. E questo è una cosa su cui riflettere per delle strategie di comunicazione che non dobbiamo pensare solo per noi e per gay e lesbiche, ma per tutta la società, perché a volte veniamo fraintesi, cioè o strumentalizzati, quello che diciamo viene usato contro di noi. Quindi dobbiamo pensare molto bene alle strategie di comunicazione di massa, diciamo. Eles têm que pensar muito bem como é que vão conseguir transmitir a ideia, porque normalmente tudo aquilo que eles fazem é depois usado contra eles. Por isso é preciso ter muito cuidado. Eles têm quase que fazer um estudo muito grande da maneira como vão transmitir as suas ideias. Senão depois podem ter um revés muito amargo. Então tem que ser uma coisa muito bem estudada para conseguirem transmitir a ideia certa e conseguir chegar às pessoas da maneira mais correta. Lavorare con i media e con le associazioni non gay è una buona Tentar idea. trabalhar com as associações e com os média, que nós sabemos perfeitamente que nós vivemos numa sociedade de consumo e os médias são cada vez mais importantes no tipo de mensagens que nós queremos que cheguem. E têm que ser muito cuidadas, porque às vezes uma palavra, uma imagem pode deitar anos e anos a perder. Coisas que foram muito difíceis de ganhar. Eu só queria dizer duas coisas muito rápidas. Uma que me surpreendeu com o Estado, quando disseste que apareciam pessoas com mais de 30 anos e que ficavam surpreendidas. Isto é só para ficar uma ideia no ar. Eu acho que isso é interessante e que nos poderia fazer refletir muito, nomeadamente as associações que existem. A Rede Execo é de facto destinada a uma população mais jovem e isto acho que seria muito interessante refletir a nível das outras associações porque uma pessoa com mais de 30 anos procura uma associação destinada aos jovens e não as outras associações. Eu acho que isto é uma boa interrogação que poderia levar a uma reflexão prolongada e outra questão, era a questão da provocação que o Henrique coloca relativamente aos símbolos e à bandeira, etc. Eu acho que é uma provocação, mas que em certos momentos pode ser perigosa. Claro que aqui é um contexto em que todos estamos abertos, mas noutros locais, todos aqueles símbolos, para muitas pessoas, em certos momentos, faz parte do seu coming out e ter a coragem de ter uma bandeira, de ter seja que símbolo for, são símbolos muito importantes
para si próprias, enquanto pessoas. Pronto, isso era a questão. E a outra que tu disseste da questão das marchas, aqui a questão da Marcha de Madrid, apetecia-me perguntar assim, porquê é que tantos portugueses e portuguesas vão à Marcha de Madrid, a São Paulo não digo, não é? Eu já estive, eu estou sempre nas de cá, mas já estive nas de Madrid, e de facto vejo portugueses e portuguesas lá que nunca vi numa marcha em Portugal. E mais uma vez vamos aqui à questão da visibilidade, da importância de tudo isso, não é? Portanto, eram essas. E a última, a questão das categorias. Enquanto nós continuarmos a colocar as pessoas em gavetas, vai sempre haver os medos, as fobias, e aqui a evolução, eu acho que cada vez mais para mim a questão da diversidade como uma mais-valia, e que a pessoa tem um percurso desde que nasce até que morre e que pode ser muito diversa, e a evolução penso que será no sentido de deixar de haver gavetas, não é? Mas era mais estas questões, não são perguntas, mas era Eu queria só, em relação à questão do nós também temos um problema muito grande na nossa sociedade, isto é transversal a qualquer setor, que é o chamado idadismo, ou seja, a discriminação baseada na idade. Ou seja, é muito difícil, e como nós vivemos categorizados, nós nas escolas estamos divididos por anos, é muito difícil quase este diálogo entre gerações. Portanto, obviamente o trabalho de grupos de apoio, para mim faz todo o sentido que seja algo que todas as pessoas possam lá estar. E até é muito importante um jovem ter noção do que é ser-se LGBT com uma maternidade de idade. Portanto, há uma questão de fundo, ou seja, é quase que há aqui uma surdez de gerações que é muito difícil de trabalhar. Eu lamento imenso, mas não vamos ter tempo para mais perguntas nem mais comentários. Vamos fazer um intervalo. Podem esticar as pernas, podem ver o cafezinho até daqui a mais um bocadinho. Obrigada.